Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 19 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem desistir. Jesus tinha uma profunda experiência de oração. Podemos pensar nos seus 40 dias no deserto, nas noites que passava em oração. O maravilhoso capítulo 17 de João é um exemplo da sua intimidade com o Pai. A nossa oração pode ser pobre, às vezes distraída, desanimada, pouco profunda, mas o que conta é persistir, insistir, sem parar, sem esmorecer. Esforçando-nos, acertaremos o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E disse: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Quanto forte é esta palavra, pensando nos nossos pequeninos do Haiti. Tem 3.000 pequeninos no nosso centro do Haiti, sofrendo pela total insegurança social e política do país, da nossa região, o Ave-Jeremi, de maneira especial, onde tudo está nas mãos dos bandidos, sem escrúpulos e sem consciência. Podemos dizer que estes pequeninos, como os adultos, estão completamente à mercê dos violentos bandidos que não têm receio de atirar, mesmo quando tem crianças no meio. Diante da nossa impotência, Jesus diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Pela palavra de Jesus, nós também renovamos a nossa fé, na certeza de que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam por Ele. Ele lhes fará justiça prontamente. Este é o milagre que toda a Missão Belém deve implorar com fé: a proteção das crianças do Haiti e dos missionários que a eles dedicam suas vidas. Na primeira leitura de hoje, vemos Josué que combate e vence Amaleque somente quando Moisés está com os braços levantados em oração. E quando Moisés os abaixa, Josué perde a batalha. Para reforçar a nossa fé na oração, hoje queremos partilhar o testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus, que bem conhecemos. Um testemunho tão simples e comovente que vale a pena fazer conhecer a todos.
Um testemunho que nos explica a força da oração de intercessão feita com fé, com total confiança, sem duvidar do amor de Deus. Escreve Santa Teresinha. Ouvi falar de um grande criminoso que acabava de ser condenado à morte por crimes horríveis. Tudo fazia crer que morreria impenitente. Quis, a qualquer custo, impedi-lo de cair no inferno. Para conseguir, usei de todos os meios imagináveis. Sentindo que de mim mesma nada poderia, ofereci a Deus os méritos infinitos de Nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Enfim, pedi a Celina para mandar celebrar uma missa nas minhas intenções, não ousando pedir-lhe eu mesma, temendo ser obrigada a dizer que era Pranzini, o grande criminoso. Não queria tampouco dizê-lo a Celina, mas insistiu com tanta ternura que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu para ajudar a converter meu pecador. Aceitei com gratidão, pois teria desejado que todas as criaturas se unissem a mim para implorar a graça para o culpado. No fundo do meu coração, tinha certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Mas, a fim de ter coragem para continuar a rezar pelos pecadores, disse a Deus estar segura de que Ele perdoaria o pobre infeliz Pranzini, que acreditaria mesmo que não se confessasse e não desse sinal nenhum de arrependimento. Enorme era minha confiança na misericórdia infinita de Jesus, mas lhe pedi apenas um sinal de arrependimento para meu próprio consolo. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Apesar da proibição de papai de lermos jornais, não pensava desobedecer lendo as passagens que falavam de Pranzini. No dia seguinte à sua execução, cai-me às mãos o jornal La Croix. Abro apressada e o que vejo? Minhas lágrimas traíram minha emoção e fui obrigada a me esconder. Pranzini não se confessou. Subiu ao cadafalso e preparava-se para colocar a cabeça no buraco lúgubre quando, numa inspiração repentina, virou-se. Apanhou um crucifixo que lhe apresentava o sacerdote e beijou por 3 vezes suas chagas sagradas. Sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declarou que no céu haverá mais alegria por um só pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Obtive o sinal pedido, e esse sinal era a reprodução fiel de graças que Jesus me fizera para atrair-me a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo cair seu sangue divino, que a sede de almas entrou em meu coração? Queria dar-lhes de beber esse sangue imaculado, que devia purificá-las das suas sujeiras, e os lábios do meu primeiro filho foram colocar-se às chagas sagradas. Que resposta indizivelmente doce! Desde essa graça única, meu desejo de salvar as almas cresceu a cada dia. Parecia-me ouvir Jesus dizendo, como para a samaritana, dê-me de beber. Era uma verdadeira troca de amor. Às almas eu dava o sangue de Jesus. A Jesus oferecia essas mesmas almas, refrescadas pelo seu divino orvalho. Dessa forma, eu parecia desalterá-lo, e mais lhe dava de beber, mais a sede da minha pequena alma aumentava, e era essa sede ardente que ele me dava como a mais deliciosa bebida do seu amor. Hoje no mundo se celebra o Dia Mundial das Missões e esse testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus
mostra como a oração seja o primeiro meio de evangelizar, o principal método de evangelização. Vamos sempre lembrar que Santa Teresinha, em sua vida, foi alma gêmea e intercessora de dois missionários. Padre Adolf Roland, missionário das missões estrangeiras de Paris, enviado para a China, que foi designado como seu irmão espiritual em 1985, e Padre Maurice Bellier, missionário na África. Ele chamava Santa Teresinha do Menino Jesus de irmã espiritual e confiava muito em sua amizade e intercessão. Dizia Santa Teresa do Menino Jesus: cada passo que eu dou me custa um esforço heróico. Ofereço então cada um destes passos para que um missionário dê outro em terra de missão, e assim, com os meus pequenos sofrimentos, possa ajudá-los. Isso que encontramos escrito na história de uma alma. Ofereço cada passo que me custa sangue para que o missionário dê outro passo em terra de missão. E continua Santa Teresa do Menino Jesus, escrevendo ao seu missionário alma gêmea: o sofrimento será a minha missão, ele fará com que eu esteja ao seu lado. A cada dor, a cada fadiga, será para que uma alma se salve. Padre querido, não tenho outro meio de provar o meu amor senão lançando flores. Isto é, não deixando escapar nenhum sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitando das menores coisas, realizando-as todas por amor. Pense um pouco agora, será que você não pode viver numa atitude de intercessão para os nossos pequeninos do Haiti? Para os missionários que lá oferecem a sua vida? Você pode orar e interceder, oferecer os sacrifícios desse dia a Jesus, oferecendo também um sacrifício especial que você pode escolher. Reflita em como você poderia viver esse dia em contínua intercessão pelo Haiti. Vamos agora ouvir de novo esta palavra que nos ensina a orar sem nunca desistir. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E disse: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra?
Vamos deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver sempre com o nosso pensamento em Deus, sentindo a presença de Deus em nós. O coração dos pobres e dos humildes nos ajuda a nos entregar totalmente em Deus. Ele é a nossa única esperança. Mais nós precisamos, mais a nossa oração será forte e verdadeira. Vamos, portanto, escolher o nosso propósito, que nos ajude a permanecer em oração e intercessão o dia inteiro, em comunhão com Deus. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Rezar sempre, sem nunca desistir. Paz e alegria a todos. Quando o Filho do Homem voltar,
encontrará ainda a fé sobre a terra. Paz e alegria a todos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, pois ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, me fazeis tornar a vida novamente. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes.